Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores da rede e você que nos assiste, que é curioso e gosta de aprender mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do micro ao macro, tá certo? Eu sou a professora Sumaia e estou aqui com vocês hoje e também com a Giovana e a Bianca. Olá, meninas, tudo bem? Na interpretação aqui dos Libras, tá certo? Bom, e aí, para a gente já se localizar que momento, que aula que nós estamos ali na atividade 3, aula 11, Vida nas Alturas. Por que será que eu escolhi esse nome, né, gente? Bom, nosso aprofundamento, Ciência em Ação, área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo. E o nosso componente curricular que eu já apresentei para vocês, do micro ao macro, belezinha? Bom, pessoal, nossa aula de hoje, claro que vai ser uma aula gostosa, já tô falando para vocês porque vai ser, tá? Porque hoje no estúdio, além de estar com essa equipe maravilhosa que sempre está aqui gravando pra gente, nos organizando, eu também estou muito bem acompanhada. Vocês estão super curiosos, né? Mas eu já dei vários spoilers em aulas anteriores para vocês, tá certo? Mas antes de tudo, peguem o diário de bordo de vocês, anotem a data que vocês estão assistindo essa aula, o nome e o título da aula, Vida nas Alturas, e claro, vocês vão anotar aí as dúvidas e não esqueçam de avaliar a nossa aula com o QR Code ao final dessa aula, tá certo? Bom, as habilidades aí da nossa aula de hoje, M13 CNT 202, M13 CNT 301, M13 CNT 302, e depois nós temos aí como habilidades do eixo estruturante MIF CNT 05, MIF CNT 07 e MIF CNT 11, tá certo? E mais foco para essa 11 de hoje, porque a ideia aqui é a gente talvez promover um projeto de vida pessoal com base, claro, nas experiências de alguém que vem falar sobre a sua vida aqui e contextualizar. E já dei mais um spoiler. Momento da nossa atividade, a gente está aí numa sistematização, numa finalização do nosso componente, claro, para fazer uma entrevista, tá certo? Então, nossa aula 11 de Vida nas Alturas, do qual a gente falou sobre escaladas, do qual a gente falou sobre montanhas, tá certo? E no qual a gente se preparou aí, né, no sentido de conhecimento, falando sobre cinética, equilíbrio, fatores que alteram o equilíbrio ácido-base e pH, para que, gente, para hoje, a gente acolher aí a nossa convidada especial, Cláudia Bento. Seja bem-vinda, Cláudia! Olá! Obrigada! A Cláudia está aqui hoje, gente, para fazer um bate-papo com a gente sobre vida nas alturas, tá certo? Bom, e aí, olha só esse currículo dela, gente. Ela escalou mais de 28 montanhas com mais de 4.000 metros de altitude. Não é para qualquer um, não, tá certo? Nem para mim, gente. É sim. Ah, bom, se ela falou, então eu acredito. Bom, então, a Cláudia tá aqui hoje para falar pra gente aí qual é o segredo para quem quer começar. Por exemplo, eu já fiz algumas, que eu já comentei com eles, né, Cláudia, sobre algumas desventuras e aventuras minhas aí pelo nosso decorrer. E aí, quem quer começar, fala assim, olha, eu gosto de natureza. Porque eu acho que a primeira coisa tem que gostar de natureza, né? Sim, a primeira coisa é gostar de natureza. E eu acho que como toda atividade, você começa com coisas mais fáceis, assim. Eu comecei fazendo trilhas no Brasil, trilhas sem altitude, e fui, assim, fazendo coisas mais fáceis, depois médio, depois um pouco mais difícil, e até chegar num cume de uma alta montanha. Então, no Brasil existem muitas travessias, que eu acho que é um bom começo, né? Você tem travessias de praia, travessias de montanha, tem muitas coisas que dá para você fazer para começar. E fora isso, eu acho que assim, vale a pena, assim, não é o mais importante, acho que o mais importante é na prática mesmo, mas é interessante
se você, eu trabalho de segunda a sexta, que é o meu caso, até muito tarde. Então, não tenho como treinar. Faz uma academia, uma natação, vai correr no parque que é de graça, entendeu? Então, tem várias formas que você pode fazer para você condicionar o seu corpo àquilo. Então, olha só, pessoal. Olha que interessante. Então, não tem desculpa para falar que é um esporte do qual a gente precise de uma estrutura financeira muito alta, pelo menos no início, certo? No início, o investimento ali é mais no próprio corpo. Sim. Mesmo uma alta montanha, eu diria que o investimento é maior, porque você tem todo a vestimenta, a bota dupla, bota tripla, o macacão de gelo, mas assim, para você começar em trilhas do Brasil, o teu investimento é um tênis, um anorak, que é uma blusa de corta-vento. Então, a gente tem algumas roupas mais acessíveis, Sim. que são fáceis, né? Que a gente pode estar utilizando aí no decorrer do nosso meio aí para fazer testes, né? E aí a gente pode ir perguntando para pessoas o que a gente pode usar, o que a gente não pode. Eu lembro que eu conversei, a gente tem um amigo em comum, tá, gente? Eu não conhecia a Cláudia assim do nada. A gente fazia, esse meu amigo, ele faz parte, né, de um projeto chamado que é o Inclusão Radical. Isso, Inclusão Radical. Bem bacana. E dentro desse processo, trabalha com pessoas com deficiências para ter acesso justamente a esses lugares onde muitas vezes as pessoas sem deficiência é que conseguem ir. Então, eu acho um projeto super bacana, né? Muito importante. Quero ver se, né, mais pra frente a gente consegue trazer o pessoal ali para falar um pouco a respeito desse projeto, porque é um trabalho inclusivo e isso é muito importante a gente saber. E também porque as pessoas têm que ter oportunidade de conhecer. E aí a gente foi ali no meio da pandemia, né? Quando tava um pouquinho liberando, assim, a gente foi em um dos parques e a gente fez uma subida ali. Gente, era no Pico do Jaraguá aqui, né? Olha que simples, né? E aí eu conheci a Cláudia através desse nosso colega, né, que em comum. E aí a gente, conversando com ele, eu falei assim, vou trazer, né? Como é que eu faço para trazer a Cláudia? E a gente entrou em contato, convidei ela achou super bacana vir trazer as informações para vocês aí com o conhecimento que ela já teve, né? E aí, uma curiosidade, né? Como tudo começou na sua vida? Quando que você, além das trilhas, assim, que você começou, quando que você falou assim, não, agora eu quero escalar? Conta pra gente. É que assim, acho que é um processo natural. Comecei a fazer trilha e você olha, você não sobe no cume. Algumas sim, mas algumas não. Eu comecei a fazer trekking de altitude. Eu falei, mas eu não quero só andar aqui embaixo, eu quero chegar lá. E aí, assim, eu decidi fazer o Elbrus, que era na Rússia. Aí já o investimento é um pouco maior, eu fui com guia local, que era muito mais barato, não fui com nenhuma estrutura nada assim muito rebuscado. Sofri muito, assim, porque eu acho que a altitude, além do seu esforço físico, que aqui é uma coisa mais fácil, tem a questão do ar rarefeito. Tem a questão da aclimatação, que teria que ter feito melhor, né? Foi minha primeira automontanha. O correto é você subir de 500 e 500 metros, então tem todos esses poréns. Então não foi uma experiência boa, que eu posso dizer. Passei bastante mal, tive queimaduras de grau, que eu acabei não passando bloqueador solar. Só que eu falei, não, eu gostei do esporte. Eu acho que é uma coisa acessível, acho que é uma coisa que dá para fazer, só que vou me preparar melhor, né? Vou começar a fazer curso, entender medicina de montanha, não sou médica, não sou nessa área, mas entender melhor da fisiologia do meu corpo, do que eu tenho que fazer para estar ali. E aí eu fui me aprofundando, né? Depois dessa, fui fazendo não de uma forma tão maluca, assim, de chegar e subir, mas fui, assim, entendendo o meu corpo, né? O que é uma exaustão, o que eu estava passando mal realmente por um mal de altitude, né? Fui assim, entender como funcionava o meu corpo e como funcionava o meu corpo na altitude. Aí isso fui fazendo mais, até você não para mais, vira meio que um vício, né? Uma coisa que é o esporte que você gosta tanto. Eu não trabalho com isso, não tenho essa formação, mas praticamente todas as minhas férias, fim de semana, tudo que eu tenho, eu me dedico a isso, que é uma coisa que eu gosto muito.
Nossa, olha que bacana, assim, eu gostei muito de ouvir essa sua experiência que você está trazendo, porque vai muito em relação ao que a gente estudou aqui no nosso aprofundamento, gente. Olha, de arrepiar isso. Você fala assim, nossa, professora. Então, quer dizer que você trouxe as informações que a gente conversou sobre a questão da respiração, do ar rarefeito, da pressão reduzida que tem quanto mais alto você vai, a questão da oxigenação, que é importante, e aí ela tá trazendo toda essa questão de saber e ter autoconhecimento do nosso corpo, olha lá. Ela não é especialista, mas você tem que conhecer um pouquinho sobre a questão do nosso corpo, do nosso metabolismo, para você identificar qual é o problema que está ocorrendo, até mesmo para você poder falar para o guia, ou para o acompanhante, ou para o médico de acampamento, dependendo da montanha que você tá, é isso? Sim, para você não misturar sintomas, porque eu acho que o importante também, assim, para você, porque é um esporte de risco, né? Não dá para falar que não é um esporte de risco, né? Então você tem que entender se você realmente está passando mal porque você tem um mal de altitude, ou se você, por exemplo, você pode estar baixou a sua glicemia, porque você comeu pouco açúcar. Então você vai ter um enjoo, você vai ter uma tontura e acaba se confundindo com sintomas de mal de altitude, né? Porque se você tem um edema, você vai ter tontura, dificuldade de andar, de caminhar, então vertigem. E assim, interessante você conhecer seu corpo, porque nem tudo é mal de altitude. Tem muitas coisas que faz parte do seu cotidiano. Será que você não está em exaustão? Né? Se você não fez nenhuma trilha no Brasil, você nunca caminhou, aí você chegou lá, andou 12 horas. Será que você está passando mal porque você não está cansado? Você não estava preparado para aquilo que você estava fazendo? E hoje tem muita gente que não é guia, agora com essa moda de esporte, outdoor, vira guia, a pessoa nunca fez nem para ela, entendeu? Então imagina, uma pessoa sem experiência está levando outra pessoa sem experiência, então se mistura muito, né? Sintoma de tudo, nem tudo. É interessante você saber o que você realmente está sentindo, se aquilo é uma coisa de altitude, está preparado, assim, claro, você não é médico, você não pode se medicar, mas num lugar onde você está no extremo, que você não tem acesso a um médico, de repente, em 1 ou 2 ou 3 dias, você tem que ter, assim, um médico que te passe o que você deve tomar cada coisa, você tem que ter, tipo, um kit de primeiros socorros, né? Cada kit é individual, não posso, você ficou doente, eu pego o meu kit e vou te dar? Não, eu tenho que pegar coisas que estão no meu kit, para mim, do seu kit para você. Então, é interessante você, assim, esse tipo de preparação. Eu não posso chegar de qualquer jeito. É um lugar perigoso. Então, olha, percebam que tem várias informações aí que vão de encontro a muito do que a gente estudou dentro do nosso aprofundamento. Então a gente falou ali, eu comecei dando a introdução da química para eles, na verdade, para trazer para eles a questão da rapidez, das velocidades da reação, né? Depois a gente entrou nessa questão de equilíbrio químico, que o nosso corpo, numa condição atual, onde você, por exemplo, aqui no Brasil, fazendo esses treinamentos, está condicionado a uma pressão, a uma altitude, onde seu corpo tá ali com o que a gente chama de homeostase, né? Tá em equilíbrio. E aí o que acontece é que quando você se desloca para um local, você precisa ter o que você falou muito bem, a aclimatação. Ela é extremamente importante dentro desse processo. Por quê? Porque o seu corpo ele vai começar a perceber esses efeitos e você vai ter que ir construindo aí aos poucos esse processo para que essa diferença desse equilíbrio não seja retomado, nem que seja com oxigenação, caso você esteja passando mal por problemas de altitude relacionado ao oxigênio. A questão da glicemia, eu nem me dei conta. Quando você falou, eu falei, nossa, verdade. Muitas vezes a gente não está acostumado a ter muita atividade física e a exaustão pode parecer, ou a falta de alimentação correta também pode acarretar nessa questão de não tenho alimentação, começo a ter problemas, né? Ou a alimentação exagerada também antes de qualquer esporte também causa, né? E também a altitude não é só a alimentação exagerada, depende do que você come e não digere, porque o teu corpo ele tá em outra pressão, ele tá no ar rarefeito, então às vezes você fala, aqui uma proteína,
alguma coisa assim, lá não é uma coisa que vai digerir rapidamente, né? O açúcar é mais fácil de digestão, mas tem coisas que demoram mais, então teu corpo gasta mais energia para digerir aquele alimento do que ele ganha com aquilo que você está ingerindo. Então, assim, no esporte de altitude, tudo isso é importante. A gente comentou aqui que os efeitos de degeneração, dependendo da altitude, passam a ser muito maiores do que o efeito de regenerativo, sim, inclusive, né? E isso vem muito de encontro ao que você tá falando. Tá vendo, gente? Eu não tinha falado com a Cláudia, não, tá certo? E seu corpo, na realidade, acima de uma altura, ele tá morrendo, porque você não foi preparada para estar ali. Então, assim, é muito importante o que eu como, o sono, porque na montanha você tem alguns sintomas que é perda de apetite, o seu sono não é bom. Então, tudo isso influencia. Por isso que a gente fala desse processo que você falou, de aclimatação. O máximo possível para você tentar que isso não aconteça, subir de pouco em pouco, né? O aconselhável é menos de 500 por dia, não subir muito, subir mais alto, dormindo mais baixo, se hidratar é muito importante, porque lá um problema muito grave é a falta de hidratação, então você está sempre se monitorando, né? Estou tomando água suficiente? Imagina num lugar que não tem água, você tem que derreter a sua água. Então, e a preguiça, no lugar que você já está cansado, em exaustão, então também é muita disciplina. Principalmente se você faz uma coisa de uma forma autônoma, que sai assim, bem mais barato, mas você tem que ter uma disciplina, né? Você tem que comer corretamente, mesmo não estando com fome, né? Muito mais fácil você chegar num lugar e falar, agora eu tô cansado, vou deitar na minha barraca e vou dormir. Não, você vai derreter água, você vai comer, muitas vezes se obrigar a comer porque você não está com zero de fome. Porque se você não tá digerindo, então você não sente tanta necessidade de comer também, justamente, né? Olha só, gente, vamos... É claro, né? Eu trouxe, mas tem que falar dos cumes alcançados por ela, gente. Olha só essa lista. Começando lá onde ela falou do Monte Elbrus, né? Na Rússia, que foi quando você começou, né? Foi em quando 2012. eu comecei. Já começou bem, né, gente? Olha só. E aí você fez no Peru Diablo Mudo, né? Depois o... Iliniza, no Equador. No Equador, Cotopaxi, também muito famoso no Equador. É um vulcão. Esse outro que você fez, Braythorn, Western e Central, que é na Itália, é isso? E na Itália. Legal. Monte Rose. É na Itália também. Olha que bacana. Ponta Giordani, também na Itália, né? Sim. Com esse nome. Mont Blanc, olha. O Mont Blanc, ele é França, mas eu subi pelo lado italiano. Você subiu pela Itália, mas... Tá, entendi. Itália é França, né? Tá ali, em 2014. Pois em 2015 você fez o Huayna Potosí. Huayna Potosí. Isso, Huayna. Little Alpamayo, o Pequeno Alpamayo também no Peru. São montanhas, assim, que elas não são tão técnicas, mas para quem quer começar, elas têm uma partezinha pequena, mas de parede, então de gelo, assim, de você aprende a se deslocar em glaciar, usar grampon, usar piolê, usar piqueta. Tem algumas montanhas, por exemplo, a Aconcagua que eu fiz, que são montanhas mais... É um trekking. Até o cume você chega, só que você chega caminhando. Tem algum trepa-pedra, alguma coisa assim, só que não é nada técnico. Tem algumas montanhas que, apesar de ser mais baixas, ser mais fáceis, assim, em termos de exaustão, você usa mais técnicas de escalada mesmo. Entendi. Então, a Aconcagua você fez em 2017, né? Tava vendo, é um cume bem interessante também. A Aconcagua é interessante que é uma coisa que eu fiz de uma forma bem econômica. Eu fiz só com uma amiga. Mas eu já tinha, sim, 5 anos de experiência, de altitude, do meu corpo na altitude. E o local também tem estrutura, tem isso estrutura. É importante, eu acho que é interessante se você for fazer uma automontanha de uma forma independente. Nós, por exemplo, escolhemos a Aconcagua justamente por não ser uma montanha remota, ser uma montanha onde tem toda a estrutura, tem médico, tem muita gente caminhando. Então, é claro, se você passa mal, a tua chance de sair de lá é muito mais rápido que se você for numa montanha, por exemplo, que é parecido, que é o Mercedário, que fica na Argentina também, mas é uma montanha que você vai encontrar 2, 3 montanhistas durante a tua escalada, entendeu? Então é mais distante, né, o processo de encontro. Sim. E o que pode ir para a questão de vida que a gente viu que de mal, né, passando, pode ser ali determinando... Você tem menos estrutura para te retirar da montanha, né? Por isso que eu falei que é importante você ter o teu kit de primeiros socorros. Porque tem lugar que você tem, como pousar um helicóptero, mas assim, por exemplo, tem lugares, por exemplo, acima de 5 mil, 6 mil, é difícil
né, um helicóptero conseguir pousar. Então, mesmo que você esteja com edema cerebral, você vai ter que descer até um certo ponto onde você pode ser resgatado. Então, você tem que ter um conhecimento de várias coisas para você ir até chegar ali. O que eu vou fazer, né? E lembrando que edema é uma das coisas assim mais comuns de acontecer muitas vezes com o pessoal, tá, gente? Colocando. Então não é que vai acontecer sempre, mas é comum e por isso que é importante tomar água, justamente por conta dessa questão que eu comentei com eles sobre a viscosidade do sangue. E isso atrapalha justamente em todos os processos de coagulação que pode vir a acontecer durante esse processo. Agora, olha, para vocês na tela passando aí, qual que era o pico mais alto que a Cláudia já foi ali, o Manaslu, no Nepal. Foi difícil? Foi. Uma das dificuldades é que é uma montanha longa, né? Uma montanha de 8.000, não existe uma montanha de 8.000 que você use menos de 30, 40 dias para subir. Só se você está aclimatado, que aí você vai fazer só o cume, aí é diferente. Mas se você não está aclimatado, você tem que subir, fazer vários círculos de aclimatação. E isso já te dificulta. Imagina você ficar no lugar 40 e poucos dias, não tem banho, não tem água, né? Num lugar que praticamente acima do campo base, né? No campo alto é tudo gelo, muito frio. Então, assim, tem muita coisa psicológica também, não é só força física, né? Mas psicologicamente, o quanto que eu estou preparada para aquilo. Ficar tanto tempo longe da minha casa, sem, às vezes, mesmo informação, telefone, você tem, assim, muito pouco do campo base, então você tem que estar bem... Conforto, né? Desconforto, na verdade. Você tem que estar confortável no desconforto, que eu acho que, assim, quando você gosta mesmo da montanha, da natureza, você aprende a estar confortável numa situação não confortável. Você aprende a controlar sua respiração, aprende a caminhar, aprende a estar bem numa situação que você está praticamente... você tem que diminuir ao máximo a sua necessidade. Quanto menos necessidade, melhor você fica. Se você é uma pessoa que necessita... eu preciso disso, lá você não tem nada disso. Você tem o mínimo, você aprende assim, quanto menos coisa você levar, mais fácil para você. Se você tem uma roupa de caminhar e uma roupa de dormir, ótimo. Se você tem muitas coisas, é um peso que você vai carregar desnecessário. E é uma lição para a vida, né? Quantas coisas que a gente carrega, que a gente compra, que a gente não precisa. É verdade. Nossa, você foi muito pontual agora. Quantas coisas a mais que eu tenho até no meu guarda-roupa, que a gente desnecessárias, né? E, gente, olha só, na telinha para vocês aí, olha só, 2022 é o nosso ano, né? E olha só quantos cumes ela já alcançou aí. Nossa, Cláudia, eu tô assim, abismada. Olha só, gente. Parinacota, cabeça de condor, Chachacomani, falei certo? Chachacomani. Sayama. Sarrama. Mururata. Acoyuma. Acotango. Ancouma. Nossa, olha só. E Pomerape. E Ilhampu. Olha, tudo. Ilhampu é uma montanha bem técnica. Acho que foi uma das montanhas mais técnicas que eu fiz. Ela tem uma parede de uns 300 metros de escalada. É isso que eu tô falando, né? Imagina, numa montanha assim, você não pode levar quase nada. Porque quando você caminha numa montanha é uma coisa, né? Você tá com uma mochila grande, que tá desproporcional, mas se você tá escalando, se você tá com uma coisa acima da sua cabeça, é horrível, entendeu? Você tá lá com o piolê, fora que você numa alta montanha, você não tem como você tá com uma luva fina. Você tá com o miton, que é uma luva grossa sem dedo, você tá com capacete, você tá com cadeirinha. Então, assim, menos é mais, assim. Aí a gente vai passar agora uma galeria de fotos da Cláudia, que ela mandou pra gente, e aí você vai falando onde você tava. Tá bom. Porque são lugares super bacanas, aí depois eu vou vir com uma conversa aqui, que todo mundo tem curiosidade, tá certo? Aí você tá montando o seu acampamento, tá desmontando. Na realidade, como você monta seu acampamento? Numa montanha, igual tem as pedras, porque você não tem como especar a barraca igual você faz assim, que você pega o spec e coloca na terra. Então você tem que pegar os cordeletes e colocar na pedra, né? Você segura, na realidade, a sua barraca com as pedras. Você enrola o cordelete nas pedras, coloca várias pedras por cima e é assim que segura essa barraca. E quando neva, venta muito, aí durante a noite você tem que pegar
sair e ficar, tipo, realocando as pedras, porque elas saem do lugar, né? Venta. O vento é isso que eu tava fazendo. Eu tava pondo as coisas no lugar. Senão a barraca voa com tudo que tá dentro, já era, né? Aí aqui você tirou uma foto de uma vista maravilhosa. Aí é no Aconcagua. É aqui, ó. E essa é a nossa mochilinha pequena, cheia de coisas penduradas, né? Que é a facilidade entre você tá fazendo trekking dentro de uma montanha que dá pra andar e outra que é essa de escalada que é técnica que você falou. O Aconcagua você consegue levar mais coisas, porque é uma montanha que você não vai se enroscar em nada, né? Não é que nem no Brasil que ela é cheia de coisa, e também não é uma coisa que tem parede. Então você consegue, né? Porque uma mochila muito grande, ela te desequilibra, mas lá como é um lugar mais... É mais fácil de você fluir, né? Aí é um lugar que você não pode falar que você vai passar sede, né? Porque... Sede não. Você tem água, só que derreter. É difícil. Não é fácil derreter água, porque assim, você tem que sempre guardar um pouco de água, você pega um monte de gelo e acaba... né, não dando nada. E você não pode pegar gelo exatamente de onde você está acampado, porque geralmente perto de onde você acampa não é o correto. O correto seria você levar as suas fezes, né? Que a gente pode até falar sobre isso. Isso era o que eu queria perguntar, né? A gente sai para acampar, fica dias. Como é que a gente faz para ir ao banheiro? Então, o correto justamente por causa disso, porque se você derrete água para beber. Então, se você coloca onde você acampa tá cheio de fezes, você não pode pegar aquela água que vai estar contaminada, você vai ter um problema de ter uma diarreia. O correto seria você, assim, levar as suas fezes de volta, ter um recipiente e você, tudo que você fizer, guardar e levar, mas não é o que acontece, né? Seria a forma correta. Você não está deixando preocupação com o meio ambiente, né, pessoal? A gente quer fazer alguma coisa com o meio ambiente. O ideal é a gente cuidar do meio ambiente, então essa responsabilidade. Até pela sua saúde, né? O meio ambiente, que é muito importante, mas também porque se você toma uma água onde várias pessoas usaram como banheiro, com certeza você vai ter uma diarreia. Imagina você estar num lugar já que difícil de você sair dali e você ter uma diarreia por tomar uma coisa contaminada. Então... Exato. Então aí é o processo, você tava derretendo gelo, tá vendo, gente? Ela coletou, tá vendo um saquinho cheio de gelo e agora ela vai derreter o gelo que foi coletado em outro momento. É isso mesmo. E já não tem gelo nessa região aí, né? Pelo não, que a gente tá vendo. Aí tá, esse daí é no Aconcagua também. Acho que é no primeiro acampamento. Não, no último acampamento. E você vê que ele já o Aconcagua é uma montanha praticamente de pedra, né? Ela não é uma montanha... Ela só tem gelo mesmo na parte quando você vai subindo. Às vezes você pega até sem gelo, porque é quando neva muito. Mas ela é uma montanha que praticamente é um gigante de pedra, que eles falam. Ah, legal. É um... Nossa, essa foi no Illimani, isso é uma greta, né, que a gente fala, que são aqueles buracos que se formam. Então você tem que, depende do lugar, você tem que passar por essa greta. Então você escala. Tem buracos que você pula, tem lugares, por exemplo, que tem cascatas de gelo, que você, como você passa essa greta? Eles colocam uma escada, tipo escada de pintura. Você passa por cima da escada para pular esses buracos que se formam. Nossa, no gente, gelo. Olha só, tem que ter equilíbrio. Isso aí é escalando. Até o sapato é exclusivo, que tem que ter aqueles pininhos, né? É o grampon. Na realidade, você usa uma bota normal, e uma bota normal não, é uma bota dupla, que já é uma bota de gelo, que ela é mais que você coloca, que é aquilo que você, justamente, para você faz uma escadinha no gelo, né? Que você chuta, aí pega a piqueta, bate. Aí você vai... Gente, olha só, e finalizando aqui o nosso papo, tá certo? Inclusive, me pondo no assunto, aí a gente possa alguma vez aí participar. Isso, então... Quero agradecer a sua vinda aqui, Cláudia, muito obrigada. Obrigada
da nossa rede, que eu espero que tenham gostado bastante, tá certo? E quem sabe uma próxima vez também, né, você vir aqui para trazer mais informações, porque foi muito bom, né? Vocês viram que se deixar, a gente vai rolando aqui no papo, né? Mas obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite e a oportunidade de compartilhar. Valeu. Então, pessoal, até mais. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.